Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Somar, o espaço onde falamos sobre cultura pop, filmes, jogos e séries. Eu sou Laerte Lopes, apresento esse programa junto com meu grande amigo Ed Freitas. Fala, Ed. Fala, Laerte. Fala, galera, beleza? Estamos aqui para mais um programa para falar de um assunto que gostamos muito. Isso, beleza. O tema do episódio de hoje é a evolução da Nintendo, das cartas a consoles. Vamos contar aqui, em pormenores, a história da Nintendo, desde o início até o seu próximo lançamento, que vai ser o Switch 2, beleza? Mas antes de iniciar esse episódio, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. E o primeiro deles é o Estúdio Somar, o estúdio onde gravamos esse podcast, o Universo Somar, e tantos outros, vários programas acontecem aqui. Nesse estúdio tem o benefício de ser totalmente customizável. É possível você trazer os seus objetos, suas cores e deixar o programa da sua cara. Também, se você tem aí alguma ideia de podcast ou outro tipo de programa e você não sabe como tirar do papel, o pessoal aqui ajuda você a tirar esse projeto do papel e transformá-lo num programa. Então, indico muito, gosto muito desse estúdio e recomendo a você, beleza? Esse programa também é patrocinado pela Wolftech Soluções Tecnológicas, que é uma empresa especialista em manutenção de computadores e segurança eletrônica. Eles instalam lá câmeras, controles de acesso, cerca elétrica, concertina, tudo de segurança eletrônica. Então, se você precisa aí, para sua casa, câmeras ou qualquer um desses serviços aqui que eu citei, ou também para sua empresa, para sua obra, qualquer tipo de estabelecimento, eles te atendem, tá bom? As duas empresas, vamos deixar aqui na descrição os arrobas deles no Instagram e os números de contato, beleza? Agora, voltando aqui ao nosso programa Universo. Ed, antes de a gente realmente entrar no assunto, conte aí o que foi que você assistiu aí durante essa semana ou jogou? Essa semana aí estreou Black Mirror, né? Ah, Assisti já 2 episódios, não assisti o terceiro ainda. Foi? Tô gostando muito. você assistiu na ordem? Assisti na ordem. Qual foi os episódios que você assistiu? O primeiro é o... Acho que é daquele do cara que tem que comprar tempo, né? Pra continuar vivendo. Isso, da esposa, que ela tem aquele problema muito incrível, aquele episódio. Eu pulei esse, eu não assisto na ordem não, mas Na qual foi o outro? ordem, né? Não. O segundo foi o... Qual O segundo é Eulogy, é esse? Não, não é o Aquele que Eulogy. entra na foto? É o segundo Eulogy. Eu não sei, eu assisto fora de Fora da ordem. ordem, né? Mas qual era a história dele? Foi o... Deixa eu ver. Foi o do cartão. E o outro que eu assisti foi o do filme. Ah, o do filme. Sim. Que a atriz entra. Sim, que Rapaz, assisti. é. Muito legal ele também. Ó, eu já assisti 2 e assisti esse do filme pela metade. Eu assisti Ele é grande, ele é um filme, né? É um filme, é 1h17 1 hora e minutos. 17. É muito bom esse episódio. Eu comecei a assistir ontem com minha esposa. A gente tava com sono, a gente parou. Mas eu tava gostando muito. Eu assisti o Eulogy, que eu não assisti todos ainda, mas até então foi um dos melhores que eu já assisti assim da Netflix, né? Eu tenho o poder de entrar ali numa fotografia e reviver aquele momento. Foi excelente. E o outro que eu assisti, eu não lembro agora o nome do episódio, mas é uma menina que trabalha numa empresa que faz alimentos com outras Eu tecnologias. assisti esse também. Assistiu esse? É um nome de comida, alguma coisa. More, alguma coisa assim. É legal ele. É um nome meio francês, assim. Muito bom, né? Legal. Sim. Mas eu gostei muito desse Eulogy. O Eulogy eu ainda não assisti, não. É o próximo. Oh, legal. Ele é o 4 ou 5. Ordem padrão. Como o Black Mirror não tem essa obrigação, né, de você assistir na ordem, eu leio a sinopse do episódio e assisto aleatório. Mas muito boa essa temporada. E vou reassistir o SS Callister 1 antes de assistir o 2 para lembrar. Também vou fazer. Vou estar assistindo. E também assisti o primeiro episódio da Last of Us, né? Estreou recentemente também. Verdade. Gostei, achei algumas coisas bastante parecidas com o jogo, porém outras coisas eles já mudaram um pouco, como a gente tinha comentado aqui. Eles não vão seguir 100% o jogo, até porque já foi anunciada a 3ª temporada e ainda não tem o 3º jogo. Então, muito provavelmente eles vão adicionar mais coisas para levar mais tempo aí de produção, né? Pô, legal. Não sabia que já tem anunciado não a 3ª. Tá anunciada a 3ª. Acho. Pô, legal. Não assisti o primeiro episódio, mas vou assistir. Bom, já eu terminei de assistir o Witcher. Faltava um episódio só, mas assisti. Terminou de forma muito legal, assim. Gostei muito.
Provavelmente deve ter aí uma outra temporada. E também assisti nesse final de semana Robô Selvagem. Eu não tinha assistido ainda. Que filme legal, velho. É mesmo? Porra, fica aí até como recomendação pra vocês. Robô Selvagem tá lá na Amazon. Por sinal, vamos deixar aqui o link da Amazon. Se você nunca foi cliente da Amazon, você pode assistir os filmes lá durante 30 dias gratuito, sem precisar pagar nada, Ed. Sabia? Então vou deixar, vocês assistam lá. Richard também é de lá. E Robô Selvagem tá lá. Muito bom esse filme. Concorreu ao Oscar lá de melhor animação, né? Isso. Perdeu pros filmes do Gato. Mas muito boa. Legal, recomendo. Pronto, agora vamos entrar no episódio mesmo da semana, que é a história da Nintendo. Da Nintendo. E aí, Ed, como é que se deu aí o início da... Muita gente não sabe, porém ela começou como uma empresa de cartas. Um tipo de carta específica do Japão chamado Hanafuda, que é um jogo de carta deles lá. Ficou por muitos anos, saiu lá nos anos 1889. Eita, Por muitos anos ela continuou como fabricante dessas cartas. Aí ali mais ou menos nos anos 60 ela começou a entrar no ramo de brinquedos, fazendo parcerias com a Disney e outras empresas. E a partir dos anos 70 ela começou a entrar gradualmente no ramo dos jogos, que é pela onde a gente conhece ela, né? Ah, interessante, velho. Talvez muita gente não saiba, né, que a Nintendo não nasceu como empresa de videogame, né? Não, Mas como até porque empresa de jogos. Não existia videogame. Verdade. Talvez muitas pessoas também não saibam, né, que é uma empresa centenária. Ela é uma empresa Nintendo. centenária já. Muita gente não sabe. Interessante. E quando foi mesmo que ela entrou nos videogames? Então, primeiro o videogame dela foi um videogame chamado Color TV Game. Ele foi um videogame exclusivamente do Japão. Basicamente, ele tinha versões de jogos como Pong, aqueles jogos do Atari. Então, ela não se destacou naquele momento por ela simplesmente replicar o que havia sendo feito. Ainda não era a Nintendo que a gente conhecia, né? Sim, então tinha aqueles jogos mais simples, né? Tipo aqueles jogos de tênis, né? Que chamava assim, que vem uma bolinha, bate, você mexe aqui. Isso, era bem parecido com os jogos do Atari. Teve uma versão do Atari japonesa, no caso, né? Sim. E você sabe se fez sucesso esse videogame na época? Foi No muito Japão comprado? foi um relativo sucesso. Se eu não me engano, vendeu cerca de 3 milhões de unidades. Naquela época era muito. Boa quantidade, né? E só no Japão, né? E provavelmente era uma grande novidade, assim, né? Um console, uma estação de diversão e que a família toda jogava, né? Pelo visto, não era só para crianças, né? Era para a família toda. Quer dizer, naquela época era bem para criança. Era para criança. Só que a Nintendo, ela entrou no ramo porque ela era uma empresa na época de brinquedo e videogame naquela época era visto como um brinquedo de criança, um brinquedo super caro. Ah, ainda era visto como um brinquedo? Quem acha que hoje videogame é caro, naquela época era tão caro quanto hoje, convertendo, obviamente, pela inflação. Nem todo mundo tinha acesso, então. Nem todo mundo tinha acesso. Se você pegar até pelo próprio Brasil, onde videogame é caro, mas hoje muito mais pessoas têm videogame do que na época do Atari. Sim, Claro que um Atari não era R$1.000 ou o equivalente da época que não era real. Porém, para a época ele era caro. É verdade. Era muito mais difícil na época você achar alguém com videogame, né? Do que hoje em dia. Mesmo toda a dificuldade naquela época era bem mais difícil. Tem razão. E, voltando à Nintendo, a partir daí ela fez o Game Watch, que foi o seu primeiro console. Ele era tipo um portátilzinho e cada um era um jogo, ou seja, você não trocava o jogo. Se você quisesse ter outro jogo, você teria que comprar outro portátil. Então, era complicado para ter, né? Comprar vários. Então, geralmente a pessoa tinha um, ou trocava com o amigo amigo emprestava o dele. Era basicamente assim, né? Porque era caro ter todos. Pô, é verdade. E foi nessa plataforma que foi lançado o D-pad, né? Aquela forma de controle que é uma cruzinha. Isso. Que você antigamente controla. eram as alavanquinhas, né? Do estilo Atari, a alavanquinha, tinha uns que eram umas bolinhas que girava. Sim. E a partir daí começou a se popularizar o D-pad. Pô, legal. Ele tinha já Donkey Kong nesse videogame, Zelda. Tinha vários jogos. A Zelda já tinha nesse Game Watch. Desde essa época. Não sei se vocês conhecem o Game Watch, mas se você pesquisar aí, né, você vai ver que ele lembra um Nintendo DS. Né? Ele abre assim e é praticamente o Nintendo DS. Talvez o DS tenha sido inspirado nele, né? Porque é muito parecido. Talvez se você pesquisar aí agora e ver, você vai lembrar totalmente como se fosse realmente um Nintendo DS. Muito interessante. Porém, se você quisesse ter mais de um jogo, né, tinha que comprar mais de um. E hoje é bem caro comprar um. Era praticamente um minigame.
É muito caro hoje um. Quem Muito tem, coleciona, e quem vende, vende muito caro. Pô, A interessante. Nintendo lançou umas versões especiais modernas, Sim. mas mesmo essas versões também são muito caras, porque foi bem limitado. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que pagar fortuna hoje. Caramba, velho. E também era um jogo Era um um jogo jogo para também, aparelho. Oi? mesmo essas versões novas. Interessante. Legal. E a partir daí a gente chega onde eu creio que a maioria, pelo menos da nossa geração, conheceu a Nintendo, que foi no famoso NES ou Nintendinho, Verdade. lá no Japão chamado Famicom, que é Family Computer. São os mesmos consoles, porém diferentes na sua forma de ser. Os consoles são diferentes entre um e outro, porém a capacidade é a mesma. Ele ficou famoso, né, por reviver o mercado dos videogames após o crash de 83. Ele veio justamente ali no início do crash nos Estados Unidos, porém nos Estados Unidos, porém no Japão não havia esse crash tão grande quanto nos Estados Unidos, por isso ele só foi lançado lá. Nos Estados Unidos ele foi lançado apenas em 85, 85, 2 anos depois. justamente quando o crash já havia diminuído nos Estados Unidos também. Para quem não sabe, o crash foi um momento que houve nos games, que havia muita produção de cartucho, principalmente, e não havia essa demanda toda. E a Atari dominava naquele momento. Só que acabou estourando a bolha, né? Quando você produz muita coisa que não vende, acaba diminuindo o valor, ninguém querendo comprar. E por isso aí houve esse crash. Eles foram um pouco otimistas demais naquela época, né? E produziram muito mais do Então- que a demanda tinha. Hã? Produziam muito mais do que Exatamente. do que a demanda procurava. Aí parou de vender absurdo, a queda foi muito acentuada de venda de consoles, não só de jogos, e só voltou a se recuperar com o Nintendo. Por isso a Nintendo é tão importante no mercado de games até hoje, porque ela basicamente salvou a indústria naquela época. Então, o Nintendinho então, foi responsável então, por alavancar novamente as vendas aí dos Com consoles certeza. no Se a mundo. gente tem consoles hoje, é graças ao Nintendinho. E você sabe dizer, Ed, por que a versão japonesa era tão diferente da versão... Naquela época Americana. era costume, na verdade, até o início da geração do PS2, era costume ter travas regionais. Eu não sei se era devido a eles querer que não importasse de lá, porque seria mais barato ou algo do tipo, mas sempre existiu essa trava regional. Nesse caso aí, como era um cartucho, a trava era física. Existia um formato diferente de cartucho para que do Japão não pegasse no americano, vice-versa. Com a chegada dos consoles de CD, PS1, PS2, passou a ser trava no próprio sistema. Sim. Né? À toa que quando fazia os desbloqueios, eles desbloqueavam a região também. Aí Então... você pegava um jogo japonês de PS1, ele não rodava em um americano. Porém, quando desbloqueava, rodava tranquilamente. Interessante. Então, eu creio que era mais por isso. Bom saber. Quer perguntar mesmo? Sim, e até o desenho do console era NES totalmente... Aí eu acho que era mais relacionado a bonito. público mesmo. Tipo, o que o público de um país gostava. Eles faziam estudos, né? Se você reparar também, as capas dos jogos eram diferentes naquela época. Verdade, era bem A diferente. capa de um jogo americano não era igual a capa de um jogo japonês. O japonês era mais desenhado no anime e tal. O americano já era mais... Se fosse um jogo de aventura, era um cara musculoso, parecendo Conan, com a espada na capa. Sim. Era bem essa pegada aí naquela época. E interessante. Depois pesquisem aí pra vocês verem. O desenho do console do NES japonês era bem bonito, né? Era branco com os detalhes em vermelho. Assim. Sim. Eu acho muito interessante. Ele era bem mais portátil que o... Também pode ser que as casas japonesas eram menores que as casas americanas. Então, eles precisavam economizar espaço. Se vocês pesquisarem e vocês verem a imagem, o controle ele é colocado do lado do console quando você guarda. Tem um local para colocar o controle. Na versão americana não tem isso. Bom, muito bom. Tudo era pensado nesse sentido. E o NES americano ele era bem grande, assim, Era né? bem grande. Você levantava ele... Parecia um videocassete. Verdade. Meu primeiro console não foi o NES, né? Mas foi um clone. Era muito comum os clones e tinham várias versões. E o meu primeiro videogame foi um Dynavision 4, se eu não me engano. Dynavision 4. Ele tinha 2 compartimentos de fita. Eu não lembro se era pro padrão japonês, pro padrão americano. Não sei, a fita era pequenininha. Provavelmente, né?
E aí, pô, eu gostava muito desse videogame. Minha mãe se esforçou muito pra comprar ele pra mim. E foi o meu primeiro videogame, o qual eu joguei muitas horas, dias, anos. E eu me lembro que ele vinha com cartucho de 7 jogos em um. Tinha jogo de avião, jogo de carro, jogo de moto, jogo de pato. Ele vinha uma arma A arma. que tinha Duck Hunt, lembra? Duck Hunt, o famoso Duck Hunt. Duck Hunt. Que eu cheguei a literalmente zerar. Foi mesmo? Chegava na pontuação máxima, ela voltava pro zero. Pro zero. E aí voltava a ficar devagar de novo, né? É. Que eu lembro que os patos iam na Iam ficando velocidade mais rápido. do level. Eu fiz, era 999 mil, alguma coisa assim. Viciado. Quando você chegava, ele zerava. Legal, velho. Mas eu fiquei quase cego para fazer essa pontuação. Muito bom. E eu não sei como é que funcionava aquela tecnologia, né? Que a TV identificava onde era que... Eu sei que tinha vários quadradinhos assim, né? Na TV, que a depender de onde você apontava, aquele quadradinho piscava. Isso. Não sei como era essa tecnologia na época, mas era E interessante. só funcionava na tela de tubo, né? Acho que na tela LCD não funciona. Ah, Não verdade. tenho certeza sobre isso, mas eu acho que não funciona, não. Vou pesquisar a respeito, depois a gente fala disso. Mas aproveitando aqui, será que você foi uma daquelas crianças que esperava ganhar um PlayStation? Mas quando você abria a capa ou a caixa do seu presente, você via lá um Polystation? Foi o seu caso, Ed? Eu ganhei um Polystation, eu não me surpreendi porque eu já sabia o que era, mas quando você abria ainda dava aquela decepção, né? Você esperava ver um leitor de CD, ver um slot para colocar um cartucho lá, sabugar o cartucho. Verdade. Ó, provavelmente quem é mais 30 vai lembrar disso, né? Tinha lá esse console PlayStation, foi muito comum aqui no Brasil. Tinha um compartimento, você apertava, ele levantava como se fosse um compartimento de um PS1, né? Pra você colocar. Mas na verdade lá tinha um espaço para fita. Mas mesmo assim, era um console muito legal. Tinha jogos excelentes. Clone de NES também. Era o clone de NES, verdade. Eu tenho memórias muito boas desses jogos dessa época. Por exemplo, um jogo que eu joguei muito, que acho que é um dos meus jogos favoritos até hoje, é Deja Vu. Nunca joguei, não. É tipo um jogo click action, acho que é assim que chama, né? Que você clica e o personagem vai. Só que era uma imagem estática, o personagem era um detetive e acordava lá perdido. E aí você tinha que investigar, né? Como foi que ele parou até ali, como foi que ele chegou até ali, o que era que ele precisava fazer. Era um jogo muito bom, tinha uma trilha sonora muito boa dos jogos 8 bits, né? Eu gostava muito daquelas trilhas. E é o jogo que ficou na minha memória até hoje. Cheguei a jogar novamente em versões de emulador no computador. Tenho lembranças muito boas, velho, do NES. Foi meu primeiro videogame, nunca vou esquecer. Eu também nunca tive o Nintendo original, tive clones também. Tinha amigos que tinham o Nintendo original, sempre quis ter, apesar de ser aquele negócio grande, eu achava bonito. Não foi meu primeiro console, eu tive um Atari antes. Mas também foi uma época muito boa. Gostava muito do Super Mario. Jogava futebol. Era horrível, mas jogava. É verdade. Aqueles jogos todos ali daquela época eu joguei bastante. Pô, legal. E foi no Nintendo 8 bits que o Mario ficou famoso? Eu acredito que sim, né? Foi quando ele apareceu, mas o sucesso mesmo estourou foi no Super Nintendo. No Super Nintendo. Ele fez bastante sucesso no Nintendo 8 bits. Mas o que ele estourou foi no Super Nintendo. Pô, legal. Vamos chegar lá no Super Nintendo. Mas antes, a Nintendo lançou um portátil muito famoso, né, Ed? O Game Boy, o primeiro Game Boy, o chamado Game Boy Tijolão. Ele foi lançado em 89, era preto e branco, como o pessoal sabe, só que ao contrário do Game Watch, ele tinha os cartuchos para trocar, né? Ele era a qualidade ali mais ou menos parecida com o Nintendinho, só que sem as cores. Teve bastante jogos famosos, o maior exemplo é Pokémon, que nasceu nesse console, né? Apesar de ele ter sido lançado em 89, ele durou bastante tempo. Pokémon foi lançado em 96, se eu não me engano. Então, para você ver o tempo que ele durou aí no mercado. Porra, legal. E teve Pokémon, teve Tetris. O local que Tetris despontou foi lá, no Game Boy. Game Boy. Teve jogos de Zelda muito bons nesse console, Super Mario também. Pô, legal, velho. Você teve o Game Boy eu tive muitos anos depois, um Color, só para jogar o Pokémon. Mas a primeira vez que eu joguei foi de uns amigos e também teve aquele de Marcelo. Sim. Ele me emprestou, joguei, que eu tinha os cartuchos, mas não tinha o videogame. Aí ele me emprestou, eu joguei.
Aí depois de um tempo que eu comprei outro para jogar um pouco, mas não fiquei muito tempo, não. O de Marcelo era o Color ou era o Não, normal? dele era o Pocket, que era uma versão Pocket. menor do antigo. Ele ainda não era colorido também. Não era colorido. Mas ele pegava, se eu não me engano, ele pegava os jogos do Game Boy Color, Entendi. mesmo não sendo colorido. Eu nunca fui fã de console, de portáteis. Nunca tive. Aliás, tive um, mas no momento adequado aqui eu vou falar. Durante algumas horas. Eu vou contar por quê. Mas esse Game Boy eu me lembro que muita gente tinha, né? Eu acho que ficou mais popular Foi bastante popular. nessa época. Apesar dele não ter cor, né? E eu acho que ele também não tinha luz na tela, né? Você não Não. conseguia jogar se você não tivesse com uma lâmpada, por exemplo, né? Iluminando o No local. escuro não dava para jogar. Pô, legal, muito interessante. E Tetris foi o que, né, impulsionou as vendas dos jogos dele no começo. Oi? O Tetris, né, foi o que Tetris, sim. vendeu muito, Se eu mas não me engano, acredito que... alguns modelos já vinham com o próprio cartucho do Ah, já Tetris. vinha. Ah, verdade. E acredito que Pokémon também deu uma sobrevida maior, né? Pokémon foi sucesso instantâneo, né? Vendeu mais de 20 milhões, eu acho. 20 no Game Boy. Só de Pokémon. Caramba. Então, não tem como não ter sido um sucesso. Verdade. Não é à toa que é a maior franquia, né, do mundo. É a maior franquia do entretenimento. Como você já falou aí em outro episódio. Beleza, Ed. Muito bom. Realmente, Game Boy foi um grande portátil. Depois veio O famoso Super NES. Super Nintendo. Porra. Aí eu joguei bastante também. Eu tive o Super Nintendo mesmo. Claro que muitos anos após o lançamento. Ele lançou em 90 no Japão, 91 no ZEUA. Ainda tinha essa diferenciação de japonês para o americano. O americano era Super Famicom, o japonês Super Nintendo. Ele era menorzinho também. É o contrário, né? É o contrário, né? Ou é, japonês Japonês, Super Super Famicom, Famicom. americano Super Nintendo. Ele Legal. era menorzinho também, mas não tinha mais essa opção de guardar os controles como o Famicom. Ah, sim. O japonês também era japonês, menor. Ah, Mas ainda era interessante. menor do que o americano. O americano é aquele grandão que a gente conhece, né? Quem Sim, teve. claro. E ele já foi uma evolução absurda, né? Os gráficos já eram muito superiores, a parte sonora era muito absurda e teve vários clássicos, como o próprio Super Mario World, que já vinha no console. Tivemos Zelda também, fez muito sucesso. Zelda, verdade. O Final Fantasy VI, que aqui no Ocidente era o Final Fantasy III, Ah, foi- aqui no Ocidente era o 3. era o 3. E lá era Mas lá era o 6. o 6, já tinha... Porque 3 jogos não tinham sido lançados cá. Ah, Aí ele ficou interessante. conhecido como 3 aqui, no lançamento original. O Chrono Trigger, que para mim é um dos melhores Porra. jogos de todos os tempos. Então, o Foi Super Nintendo verdade. foi um console muito bom para quem aproveitou aquela época. Pô, muito bom mesmo. E eu acredito que foi o videogame que popularizou também as locadoras, né? De videogame. Quase todo mundo no meu bairro, meus amigos, a gente ia para as locadoras jogar lá os jogos de Super Nintendo. Jogos muito legais. Tinha uns jogos lá do Faroeste, que é famoso até hoje, né? Aparece vídeos para mim sempre no Instagram. Super Mario também. Poxa, realmente teve uma gama de jogos aí que marcou essa geração, né? Com certeza foi um grande console, né? Sim, Acho sim. que já se tornou ainda mais popular que o Nintendinho. Mais pessoas que eu conhecia tinha ele, né? E caramba, que época boa, né? Muito bom, muito bom. Jogar futebol era legal também, né? É. Pô, muito legal. Você teve um Super NES? Eu acredito que sim, né? O Super Nintendo foi um dos videogames mais populares aqui do Brasil. Se você teve, comente aqui embaixo quais eram os jogos que você mais gostava de jogar no Super NES. Beleza? Eu vou ler todos os comentários, eu vou comentar se eu joguei esses jogos também e minha opinião sobre eles. Beleza? Eu joguei muitos jogos do Super Nintendo. Talvez tenha sido os consoles que eu mais joguei na época. E é isso. Comente aí que nós vamos comentar também. Beleza? Beleza. E aí, depois do Super Nintendo... Do Super veio o infame Virtual Boy. Foi uma tentativa da Nintendo de entrar no mercado de realidade virtual, lá no meio dos anos 90, e a gente sabe que não deu certo, né? Não deu. Hoje em dia o mercado de realidade virtual é um pouquinho mais maduro, mas mesmo assim a gente sabe que ele não é aquela explosão, é uma coisa de nicho, até por ser caro também. Ele ainda faz algumas pessoas se sentirem mal, náuseas quando estão usando. Agora pense aí, um videogame lançado em 95, Cara, sem a tecnologia de hoje, com os gráficos dos jogos vermelho piscando na tela. Era o sucesso a receita do desastre, né? pô, é verdade. Foi isso que aconteceu. Com menos de um ano ele foi descontinuado
Eu já vi um pessoalmente, mas nunca utilizei em um evento que eu fui. Tenho interesse de utilizar só para ver o quanto mal ele faz. Mas essas empresas são assim, né? Elas apostam algumas vezes, nem sempre dá certo. É verdade. Poxa, eu acho ele tão bonito assim, o console, velho. Eu acho ele bonitão, assim. Eu já vi também em um evento, mas tava fechado assim numa caixa de vidro. Eu também vi assim. Não podia tocar. Não podia tocar. Foi no evento lá do Salvador Norte? Eu acho que foi esse mesmo evento, mas não foi lá que eu vi, não. Ah, Foi em outro local. entendi. Muito bom. Eu gostaria de ver um pessoalmente, poder tocar também e jogar ele. Queria também ver, velho, como era. Quero ver se era. Senti muito mal, mas tinha vontade também. Quero ver se é tão ruim assim mesmo quanto falam. E eu gostaria de ter, velho. Eu acho ele tão bonito, eu acho que ficaria legal. Você já jogou os VR atuais? Já jogou algum? Joguei logo quando lançou, acho que foi o Fallout que eu joguei. Você sentiu bem? Não. Então, pense nisso aí, uma coisa mal feita daquela época lá. Com certeza deve ser muito pior. Verdade. Alguns FPS me deixam assim meio tonto, depende do jogo. Mas talvez realmente me deixasse, né? Com certeza. Mesmo assim, eu queria ter essa sensação aí. Eu também queria testar. Então você aí também, você teve um Virtual Boy no Brasil, um jogo um videogame muito difícil. Mas se você tem, comenta aqui. Quem sabe você manda até uma foto pra gente lá no Instagram. Por sinal, vou deixar aqui o @ do Universo Somar. O Universo Somar mesmo. Se você teve aí um Virtual Boy, vá lá, mande uma foto dele pra gente no direct. A gente vai repostar lá, marcar o seu @, que é um grande clássico esse videogame. Sim. Quem sabe um dia a gente consegue até trazer um aqui, né? Sabe, algum fã que esteja assistindo aí. Gostaria muito de poder vê-lo assim, poder tocar. Beleza? Vamos lá. Depois teve um grande sucesso. Eu gostei muito. Um grande sucesso. Nintendo 64. Entre aspas. Não foi um sucesso comercial. O Nintendo 64 foi o videogame da Nintendo que eu nunca tive, que eu mais joguei. O que você nunca teve e mais jogou. Bastante em locadoras, né? Que tinha muito na nossa época. Sim. Porque eu falei sucesso entre aspas, porque os seus jogos próprios venderam bem, porém o console em si não vendeu tão bem. Sabe que naquela época estava a transição para o 3D. Sim. O PlayStation chegou fazendo um sucesso absurdo. O CD era muito mais barato de produzir do que o cartucho. Então, muitas empresas optaram por apoiar a Sony do que a Nintendo. Sim. A Nintendo continuou com seu público fiel, vendeu bastante jogo, porém pouco console. Mas, para todos que jogaram aí, lembra o quão bom era aquele console. Quem nunca passou horas jogando GoldenEye com os amigos, 007, não sabe o que é multiplayer de verdade. Verdade. Rapaz, eu também fui um dos consoles que eu acho que eu mais joguei na vida. Que assim, eu tinha 2 amigos de infância, são meus amigos até hoje, Jefferson e Thiago. Por sinal, um abraço aí pros dois. Os dois tinham, cada um tinha o seu, mas a gente ia na casa de um, ia na casa do outro. E como ele tinha 4 controles, e nós éramos 4 amigos, né? Eu, meu irmão, Jefferson e Thiago, a gente jogou muitas vezes jogos de 4 players. Pra quem não sabe, ele era um console que tinha na sua entrada 4 entradas de controles. Eu acho que foi a primeira vez em que isso era nativo, né? No videogame, 4 controles. E foi uma revolução muito grande. Porque os jogos multiplayer, a tela era dividida em 4. Isso. Então, esse jogo que Ed falou, GoldenEye, que foi um dos que eu mais joguei também, você tava lá jogando, mas você poderia olhar pra tela do lado e ver onde seu inimigo tava se escondendo, né? Assim como o seu inimigo também podia ver o que você tava fazendo. Mas mesmo assim, era um jogo muito divertido. Outro jogo que eu joguei muito assim na tela dividida foi Mario Kart. Claro. Eu já passava muito tempo jogando só com meu amigo Jefferson. A gente jogava a tela de 2. Mas quando a gente tava nós 4, a gente também jogava tela assim de 4. Era muito legal. Legal. E teve jogos memoráveis, pelo menos assim pra mim, né? Como o Mario 64, que era um jogo que em algumas versões já vinha com o videogame. Sim. A gente jogou muito esse jogo, muito. Ele era um jogo grande, assim, dava pra você passar muitas horas. E eu lembro que realmente os cartuchos eram caros, velho. Tanto que esses meus amigos, eles nem tinham tantos jogos assim. A gente comprava um jogo, mas passava muito tempo jogando ele. Porém, era muito comum eles irem para as locadoras e alugarem esses jogos. E um desses jogos de corrida que eu gostava muito, por sinal eu vou falar aqui sobre esse meu amigo Jefferson, espero que ele esteja assistindo aí, San Francisco Rush. Você lembra, Jefferson, desse jogo? Era um jogo excelente, um jogo assim que você tinha vários caminhos para chegar
até o destino, né? E vencer a corrida. E a gente gostava de explorar todos esses atalhos aí para poder conhecer o jogo, né? Explorar o máximo possível. Então foi um jogo que a gente passou muitas horas jogando. O que mais você jogou aí no Nintendo 64? O Ocarina of Time, né? Pô, Mas, como eu falei, eu nunca tive, eu jogava mais em locadoras. Então, eu foquei bastante o quê? No GoldenEye, que era multiplayer, Mario Kart, e joguei um pouco do Mario 64 também, além do Ocarina of Time, mas não jogava muito, porque era um jogo grande, ia levar muito verdade. tempo, né? Esses jogos longos era meio complicado Joguei de ele jogar em muitos anos locadora. depois em emulador. Ah, Mas legal. no console mesmo eu joguei pouco. Porém, eu joguei muito esses outros três, né? Principalmente o GoldenEye e o Mario Kart, porque era divertido para jogar com a galera ali. Uma curiosidade do Nintendo 64, existe um jogo chamado Wipeout, que é da Sony, que é um Wipeout. jogo de corrida futurista, que lembra o F-Zero. Sim. Ele foi lançado no Nintendo 64, mesmo tendo sido um jogo da Sony. Na época, o estúdio acho que não pertencia à Sony, e a IP eu acho que pertencia a ele. Acho que por isso que acabou se tendo esse lançamento no Nintendo 64. Pô, que interessante. Pesquisem velho. Wipeout 64. Vocês vão ver que ele é o jogo que foi feito para o PlayStation 1, mas teve a versão do 64 também. Ah, legal. Não era comum não ter jogos para as duas plataformas, né? Não, quando era feito para a própria plataforma. Como até hoje é feito, quer dizer, hoje nem tanto, né? Que os jogos já estão mais multiplataformas. Mas era um jogo feito para a Sony, só que aí eu acho que a IP pertencia ao estúdio na época e não à Sony. Sim. Então ela fez a versão para o Nintendo 64. Hoje mesmo ela é totalmente da Sony, só lança nos consoles da Sony, apesar de ter muito tempo que não lança um jogo novo dessa série. Pô, legal. Pô, interessante aí, uma curiosidade para você. Também eu lembro que no Nintendo 64, o controle... o controle também ele era bem diferente, tinha 3 pernas, assim, né? Quando você ia jogar com o digital, você jogava aqui, quando jogar com a alavanquinha, você segurava no meio. Central. É verdade. E ele tinha um botão aqui atrás, que era o botão Z. Isso, usei. Até hoje no Nintendo é assim. Ainda assim, né? É. Era o botão que normalmente a gente usava para disparar, né? Atirar, ou no Mario Kart jogar lá os itens. Muito legal. E ele tinha eu acho que chamava Rumble Pack, se eu não me lembro, que você conectava atrás do controle e ele vibrava. Vibrava, assim. Era uma coisa extra, né? Que você jogava para dar mais emoção no jogo. Pra dar aquela sensação, né? Isso. A PlayStation veio, no primeiro controle não tinha, mas depois ela lançou um controle que era o DualShock, que tinha essa função. Que também tinha essa função. O modelo inicial não tinha, mas a partir desse modelo ela também, não sei se foi para competir com o Nintendo, ela lançou essa versão também. Pô, legal. E o controle do Nintendo 64 ele já vinha adaptado para isso, né? Já tinha um encaixe lá. Sim. Então acho que eles já planejavam já mesmo desde o início vender isso separado, né? Coisa. E também tinha um negócio chamado Expansion Pack. Era para alguns jogos que necessitava de mais poder. Isso, Tinha exatamente. jogos que só podia jogar com isso, se eu não me engano. Eu não lembro, esses meus amigos, eu não tive Nintendo 64. Esses meus amigos não tinham esse Expansion Pack, então eu não cheguei a testar como era, né? Eu também não testei, como eu falei, eu nunca tive, mas eu acho que tinha jogos que só funcionavam com ele. Pô, legal, muito bom. Tem outro jogo também que eu gostaria de comentar aqui, que foi um jogo que eu também gastei muitas horas jogando, que foi o Super Smash Bros. Esse jogo era muito legal, velho. Você tinha personagens ali de Pokémon, Zelda, Metroid, que mais? Vários personagens de Mario. E vocês lutavam, Kirby também. Então você lutava entre eles. Era um jogo muito legal e divertido, velho. Pra jogar com 4 players também era muito bom. Até hoje, né, o Smash Bros. É um jogo bem divertido, né? Só que é uma das franquias mais vendidas da Nintendo. Existem pacotes do Switch que já vem com ele. Ele é um dos jogos mais vendidos do Switch também. E é um jogo muito bom. Além dos personagens da Nintendo, como você lançou, sempre tem personagens convidados. De Final Fantasy, Metal Gear, diversos jogos. Pô, legal, não sabia. E é um jogo que tem até campeonatos, né? Acho que até hoje ainda tem campeonatos com ele. Muito bom, eu jogava muito com Samus do Metroid, que era tipo um personagem meio apelão assim, tinha golpes muito legais. Boas lembranças, viu? Me trouxe agora com o Nintendo 64. Muito bom. Depois do Nintendo 64, em 98, teve o Game Boy Color. Game Boy Color, que não foi um console novo. A própria Nintendo ela não conta como um console novo, foi somente uma versão aprimorada do Game Boy. Ele era menor que o Game Boy original, porém, como o nome fala Color, ele tinha cores.
E nele que foi lançado o Pokémon Gold em Silver, né? Que até hoje são um dos meus favoritos. Até por trazer muita coisa nova para os jogos, como o ciclo de dia e de noite. Pelo próprio relógio interno do console, Como é que ele funcionava sabia se isso? era dia ou noite. E aí tinha Pokémon que só aparecia naquele momento. Ele usava o relógio do Game Boy console. para definir. Para saber se era dia ou noite. Pô, interessante. Aí, velho. tipo, tinha Pokémon que só podia pegar de dia, Pokémon que só podia pegar à noite. E, além disso, também, após você zerar o jogo, ele liberava toda a área do jogo anterior. Então, você tinha um mapa, outro mapa mais ou menos do mesmo tamanho do mapa que você fez, para jogar tudo, ganhar todos os ginásios novamente e enfrentar o personagem que você jogou no primeiro jogo. Mas peraí, como assim liberava o que outro mapa Porque assim? na história do jogo, esse segundo mapa, ele é conectado com o primeiro. É como se fosse tipo uma cidades vizinhas. Sim. Então você vai fazer essa história, esses ginásios, ganhar a liga daquele local. Aí quando você ganhou a liga daquele local, você zerou o jogo. Sim. Você zerando o jogo, ele vai liberar o mapa do outro local para você poder ir. Ele libera uma rota que estava travada. Aí você passa por essa rota e vai para aquele primeiro mapa. Aí lá vai ter todos os ginásios disponíveis novamente. Mas como a liga de lá já foi vencida por você no outro jogo, esse seu personagem que passa a ser o campeão. Aí você vai com o seu personagem novo desafiar o seu personagem antigo. Interessante, Aí rapaz. tem, Que legal. expande bastante o jogo. É muito longo, bastante coisa para fazer. Eu zerei mais de 3 vezes. Caramba. Porque como é Pokémon, você pode zerar com Pokémon diferentes, fazer estratégias diferentes, né? Sim. E é um dos meus favoritos justamente por isso. Além, obviamente, das novidades, que é o sistema de dia e noite. Os Pokémons passaram a ter sexo também. A partir daí passou a nascer Pokémons que no futuro, quando passou a ter o Pokémon competitivo, isso foi utilizado para fazer Pokémons com qualidade melhor, para ter habilidades melhores. Você usava os seus Pokémons para produzir Você outros. pega um Pokémon que tem uma qualidade, bota para ter um filho com outra que tem outra qualidade, para ter a sorte de nascer um com as duas qualidades, e você vai ter um Pokémon melhor para jogar o competitivo. Pô, interessante. É Muito bem, bom, o velho. competitivo Pokémon é bem interessante, só que você tem que gastar muito tempo. Sim. Caramba, então expandia bem, dava mais horas de jogo, Muito então. Né? mais horas de jogo. E você sabe se Pokémon foi um dos ou um dos mais vendidos do Game Boy Color? Provavelmente, né? Provavelmente foi. Eu não tenho essa informação correta, mas sendo Pokémon, com certeza ele foi um dos mais vendidos. Caramba, legal, velho. Então, na verdade, ele era uma versão nova do Game Boy, muito parecida, né, com o anterior, só que colorida. Era um pouquinho menor que o Game Boy original, além da tela colorida. Mas em termos de processamento, ele não era tão melhor. Tão evoluída. E ele rodava os Rodava todos cartuchos? os jogos anteriores. Interessante. Mas ficava colorido o jogo? Não, ele né? ficava com uns tons assim, mas não chegava a ser uma coisa colorida mesmo. Entendi. Até porque os jogos não tinham essa opção na programação, né? É verdade. Pô, interessante aí, ó. Como eu já falei, né, não tive portáteis, mas joguei, eu disse a meu amigo Marcelo, poucas vezes assim, mas joguei muito em emulador. Joguei Pokémon em emulador também. Não tão quanto o Ed, mas foi uma época legal aí também. Muito bom. Beleza, mas depois veio um grande 2001. portátil em 2001, né? Aí veio realmente o sucessor do Game Boy, que foi o Game Boy Advance. Ele já era muito melhor, tinha uma qualidade ali comparada com o Super Nintendo. Sim. Não é à toa que muitos jogos de Super Nintendo na época foram portados para ele. Caramba. Ele era legal. formato widescreen, né? Não era mais aquela tela quadrada. Sim. Então verdade. fazia a tela parecer ser bem maior. Os jogos eram muito mais bonitos. Teve muito sucesso. Zelda, novamente. Não tem como ter um Nintendo sem ter Zelda como sucesso, né? Zelda, Mario e, obviamente, Pokémon. E, novamente, nessa geração, eu gostei muito dos Pokémon dessa geração, em especial os remakes da primeira geração. Foi o primeiro console que teve o remake de Pokémon. Foi o Fire Red e o Leaf Green, que foi o remake da primeira geração. Eu joguei muito o Fire Red, que é a versão vermelha, né? E também joguei o Pokémon Emerald, que é a terceira versão. Porque a Pokémon, até aquela época, ele tinha as duas versões, sempre foi lançado assim. E depois ele lançava uma terceira versão melhorada. No Game Boy original foi lançado o Pokémon azul e vermelho. Aí eles lançaram a versão amarela, foi a versão melhorada desses dois com algumas coisas diferentes. No Game Boy Color foi lançado o Gold e o Silver, que é o ouro e prata. E aí lançaram a versão Cristal, que era a versão melhorada deles dois. E no Game Boy Advance foi lançado o Rubi e o Safira e o Esmeralda, que foi a versão melhorada.
E era muito boa ela. Além de ela ter toda a história do Rubi Safira, ela tinha uma parte final, que era o Battle Tower, se eu não me engano, não lembro o nome agora, que estendia muito tempo do jogo também, mais ou menos como tinha nos outros. Então era muito bom, eles tinham muitos Pokémons para capturar, o mapa era muito legal, não tinha essa coisa de você voltar para outro mapa mais, porém era muito interessante. Eu gostei muito dessa geração de Pokémon. Pô, legal, velho. Ó, o que Ed quis dizer aí, que agora era o Game Boy Advance era o widescreen, porque o Game Boy a gente jogava assim, né? Mas Game Boy Advance a gente passou a jogar assim, Correto. né? Então, acho que dava mais amplitude assim de Sim, tela. sim. E realmente foi um portátil muito legal. Eu não tive, mas eu jogava muito no emulador. Tem jogos memoráveis aqui também. Tinha um jogo de patins, eu não lembro o nome, mas que já tinha trilha sonora de músicas de verdade, né? Me lembro que tinha bandas lá, Rubastank, não lembro de outras, é porque essa eu gostava muito, eu ficava repetindo a música. Então, muito legal esse jogo de patins, não lembro agora o nome, velho. Mas depois eu vou lembrar e vou comentar aqui embaixo. Também que eu joguei lá um Mega Man, não sei se vocês conhecem Mega Man, você jogava Mega Man? Jogava. Mega Man. Esse em específico eu não joguei, mas jogava os padrões normais. Eu jogava Mega Man desde o Nintendinho. Sim. Foi um dos jogos que eu mais joguei assim, também no Nintendinho. E no Game Boy Advance teve uma versão lá muito boa, velho. Que era. Acho que era Battle Network Legacy. Até anotei aqui pra não esquecer. Foi um dos melhores Mega Mans que eu gostei de jogar assim, velho. É interessante. A premissa dele, ele teve até uma remasterização atual, né? Foi Consoles novos. pro Switch? Teve pro Switch e teve acho que pro PlayStation também. Esse mesmo jogo, Battle Aí Network. tem todos os jogos, porque são vários, se eu não me engano, são Tem 7. muitos, hein? Aí lançaram todos em um pacote só. Ah, legal, velho. E ele era bem diferente dos jogos normais. Normalmente, Mega Man era um jogo plataforma, assim, né? Você ia, só andava pra frente. Ele era meio que um mundo aberto, assim. Você ia pra onde você queria, ia pra escola. E você podia se conectar nos aparelhos. Qualquer aparelho eletrônico que tivesse, você entrava nele e lá tinha batalhas. Pô, muito bom esse jogo. Gastei algumas horas jogando ele. Muito legal. Muito bom, Ed. E você sabe se esse Game Boy Advance vendeu muito? Ele vendeu, eu não tenho o número agora, mas ele vendeu menos que o Game Boy Color. Foi mesmo? Ah, Mas também porque o sucessor dele lançou bem rápido. Ele não ficou tanto tempo no mercado quanto o Game Boy normal. sim. Game Boy padrão. Então, talvez isso tenha afetado um pouco a venda dele. É verdade. Eu conheci várias pessoas que tinham Game Boy Color e o preto e branco, mas eu não lembro de ter conhecido ninguém que tivesse o Advance. Não tinha a mesma quantidade de pessoas, não. O sucessor dele eu conheci mais pessoas que tinham do que o Advance. Entendi. Aí você falou que foi lançado rapidamente, né? Porque depois veio o qual, velho? O DS. E esse aí vendeu muito? Esse aí vendeu absurdos. É o segundo console mais vendido. Só perde para o PlayStation 2. Caramba. E fez muito sucesso. Eu não sei explicar o real sucesso dele. Não sei se era a quantidade de jogos que lançava, se era porque era fácil fazer jogos para ele, então tinha muito jogo sendo lançado. Sim. Ele teve bastante sucesso. Teve o Pokémon Diamante e Pérola, que essa época aí foi um pouco que eu parei um pouco mais de jogar Pokémon. Foi mais ou menos nessa época. Até porque eu não tive o DS no lançamento. Fui jogar muito tempo depois. Você teve ele depois? Não, eu tive o 3DS, mas por pouco tempo também. Sim. E o DS eu joguei por emulador. Então foi uma época que eu parei um pouco de jogar tanto Nintendo quanto Pokémon. Mas quando eu joguei depois me arrependi, porque é muito bom também. Teve Mario Kart, aqueles jogos que já tem no Nintendo sempre, né? Sim. Lembra que eu falei no início do episódio que eu nunca tinha tido um portátil, mas eu tive Nintendo DS durante algumas horas. Por quê? Meu irmão comprou o 3DS. Só que o DS dele, que ele já tinha antes, estava com um problema na fita lá. Então ele comprou toda a carcaça do DS novo, era até do Naruto, muito bonita assim a carcaça. Aí ele falou: rapaz, você pode trocar a carcaça e ficar com ele. Aí eu peguei, fui tudo animado, estudava eletrônica na época, disse: isso aqui é besteira, eu mesmo faço. Aí fui desmontar. Primeiro que era difícil, que os parafusos do DS eram um parafuso que era um triângulo assim, ó, tinha que ter uma chave específica. Eu não tinha, já fui atarrochando lá os parafusos para conseguir abrir. Aí consegui abrir tudo, mas na hora de montar eu não tive o mesmo sucesso, velho. Parti outras fitas que tinha lá, as fitas flats lá do DDS.
E aí eu joguei por poucas horas antes de começar a troca, né? Que a fita não permitia jogar direito. E aí nunca consegui, velho, completar Não a era pra você montagem. ter mesmo. Não era pra eu ter o DS. E aí, tanto ficou guardado lá. Depois eu vou tentar procurar ele. Quem sabe até consiga consertar, né? Consertar Alguém hoje, conserte ele e recuperar. Se eu conseguir isso, eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Essa carcaça do Naruto era muito legal. Muito massa, é. Pô, legal. Então ele, segundo console mais vendido da história. vendido. Que legal, né, velho? Se eu não me engano, são 154 milhões, 140, entre 140 e 154 milhões, alguma coisa assim. Pô, interessante. Acho que é vender. 154, porque o Switch já está em 147. 147, caramba. Vendeu muito. Que coisa, né? Pra um portátil, assim, né? O mais vendido do mundo, né? Só perde pro Só perde pro PS2, PlayStation 2. que não tinha... Isso porque a Sony também parou de contar o PlayStation 2 depois de um tempo. Ah, parou de gostar. É porque ela nem sabia mais, só vendia o que em países que não tinha condições de comprar os consoles novos, porque ele ficou sendo fabricado até o início da vida do PS4. Foi mesmo, caramba. Então, Pulou uma e geração já estava ainda. parando de vender PS3 e ainda estava vendendo o PlayStation 2. Caramba, velho. Então, provavelmente eles devem ter perdido a conta aí nessa história. Verdade. Interessante. Realmente o PS2 foi um grande sucesso, né? Todo mundo teve. Só eu tive 3 por causa do defeito, né? Teve 3, velho? Foi. Porra. Por sinal, o PlayStation 2 que eu tive, eu comprei na sua mão, lembra? Foi. Acho que não era seu, né? Era de algum cliente lá da locadora, né? Se não me engano. Mas também. Mas eu comprei o meu primeiro na sua mão. Ah, legal aí. Eu e Ed, a gente já se conhece há quantos anos, Ed? Já vendia, desbloqueava. Verdade. Se conhece, acho Eu que era há o 20 perigo anos. da minha rua. Pra quem assistia Todo Mundo Cris aí. Verdade. Legal, velho. Beleza. Logo após o DS, Veio pouco o Wii, tempo depois, né? 2 anos. 2006. 2 anos só. É. O maior sucesso da Nintendo em consoles até aquele momento foi o Wii, após 2 fracassos, entre aspas, né? Que o 64 e o GameCube não venderam tão bem. Ele foi um sucesso absurdo. Vendeu mais que o PlayStation 3 e o Xbox 360, que eram seus consoles da época. Ele superou eles dois, né? Muito por causa daquela onda do sistema de movimento, que fez muito sucesso, todo mundo queria experimentar. Trouxe pessoas que não costumavam jogar, como idosos. Obviamente, a Nintendo sempre teve um perfil mais para criança, então essa galera comprou muito. Isso ajudou muito no sucesso desse console. Você chegou a jogar muito Wii? Eu não tive, mas joguei sim. Era comum ter nos shoppings, nas coisas. Acho que foi uma divulgação muito boa. Foi. Eu não tive, mas joguei nesses lugares que eu ia. Também tinha um amigo meu, Cristóvão, que tinha um também. Uma vez eu passei uns 2 dias na casa dele. Aí ele me deixou livre lá pra jogar. Eu joguei bastante, assim, ele, velho. Eu Ele também não- nunca tive, tinha um amigo que tinha. E a forma que ele comprou foi engraçada. Por quê? Nessa época, ali 2008, não lembro mais ou menos. Não, acho que foi mais 2009, 2010, eu acho. Estava muito comum aqui no Brasil sites de leilão. Ah, Aí a gente estava lá no computador tal, aí ele entrou num desses sites, aí estava lá o Wii leiloado. Tava tipo 10 centavos, alguma coisa assim. Ele ganhou uns. Porque quando você se cadastrava, você ganhava um valor para iniciar, né? Sim. Eu vou dar uma coisa que ele botou, ou foi 12, foi 15 centavos, alguma coisa assim. Tá, de brincadeira. Daqui a pouco o tempo foi acabando. Acabou o tempo, ninguém deu mais nenhum lance, ele comprou por 15 centavos. O Porra. frete foi mais caro que o console. Aí nem ele acreditou, ele que não sei o que e tal. Caramba, velho. Aí chegou, ele botou uns jogos lá no HD, né? Que tinha essa opção de desbloquear também. Encheu, então a gente ficava jogando lá. Eu gostava mais de jogar no controle padrão, não gostava de jogar muito movimento, não. Sim. Mas joguei alguns jogos daquele console justamente porque ele tinha. Né? Caramba, que sorte, né, velho? Eu Só lembro. que depois eu fiquei louco tentando comprar PlayStation 3, não conseguia, só dava azar. Eu falei, isso aí é marmelada. Ele deu uma sorte rapaz. muito absurda. Caramba, tinha os leilões de centavos, lembrei agora aí, você contando. Teve Pô, muito interessante. site nessa época. E Se ele eu não me engano, o provavelmente... site era Mukirana o nome. Muquirana. E provavelmente ele não gastou, que você disse que ele ganhou ali os centavos iniciais, né? Ele não gastou nada. Só Só o frete. porque o frete era a pessoa que pagava. Interessante. Aí, ó, deu sorte. Muito legal essa época. Então o Wii foi o console mais vendido daquela geração. Daquela geração, e pra Nintendo até aquele momento era o console de mesa mais vendido. Caramba, Foi velho. superado pelo Switch, que é híbrido,
Então, em teoria, o console de mesa exclusivo da Nintendo que mais vendeu é o Wii. Caramba, que legal, né? É, realmente foi uma febre muito grande. Realmente adultos jogavam. Acho que o sucesso se deu muito por conta disso também, né? Como você falou, idosos também. Sim. Era um modo diferente de jogar ali, né? Pô, que interessante. Um grande sucesso. E após ele veio o 3DS, né? 2011. Sim. Foi um sucesso não tanto quanto o DS. Vendeu mais ou menos ali um pouco mais da metade de consoles, Foi? mais ou menos 80. Para a época ele fez um relativo sucesso, porque foi uma época que os smartphones cresceram muito, Sim. então os consoles portáteis começou a pegar essa disputa aí com o smartphone. Não é à toa que o console da Sony na mesma época, o PlayStation Vita, apesar de ser um console muito bom, não teve sucesso, vendeu cerca de 15 milhões só. 15 milhões. E Caramba. era um console que tinha muitas funções, muita coisa boa, mas não conseguiu obter o sucesso que o 3DS conseguiu. Mesmo vendendo quase a metade do DS, ele ainda vendeu bastante. Porém, a Nintendo viu que ali um console totalmente portátil não seria mais o caminho. Pô, interessante. Ah, e 3DS também já era um portátil que a gente não via muita gente com ele, né? Só de próximo, assim, só meu irmão mesmo que eu conheci que teve o 3DS. Não, eu conheci algumas pessoas que tinham Foi? ele, porque foi a época que eu já estava voltando a jogar mais Nintendo também. Sim. E o PS Vita? Você teve um PS Vita, foi? PS Vita? Hã? Você teve um PS PS Vita? Vita? Hã? Eu tenho um. Ah, você tem até hoje. Ah, Um dia eu trago interessante. para mostrar aqui. Até uma Pô. edição especial japonesa, só teve no Japão. O seu PS Vita? Como foi que você conseguiu ele? Eu comprei em uma loja online, os Pô, caras legal. importaram. Né? Aí o preço não foi nem absurdo, eu comprei porque eu gostei dele. Pô, muito bom. Ele é Nunca joguei, diferente, não. Ele é azul, preto e azul, porque geralmente o PS Vita era todo preto. Ah, Eu comprei esse, interessante. ele é legal, foi uma versão exclusiva do Japão mesmo. Pô, legal. Mesmo que ele tinha alguma coisa aqui atrás, né? Ele Tinha um tem touch aqui, um... touchpad, como se fosse um toque atrás, e a tela também é de toque. Interessante. É bem legal ele. Beleza, o Gosto assunto... muito de jogar ele para jogar jogos de Play 1. Jogo de Play 1. Ah, legal. Muito bom. Legal, mas voltando à Nintendo, depois do 3DS teve Wii U. Wii U, Esse e aí aí já foi... não foi o sucesso do Wii, foi, né? A proposta do Wii, como o nome fala, ele seria uma referência a Wii, em inglês, que é nós. Que era pra gente jogar junto. Essa era a proposta do Wii. O Wii U ele já veio com uma proposta diferente e ao mesmo tempo tentando trazer a mesma proposta. Por isso que o nome é Wii U, que seria Wii, nós, e U, que é você em inglês. Só que não faz muito sentido nós e você. Verdade. E justamente essa mensagem meio atrapalhada da Nintendo aí fez que ele não tivesse muito sucesso. O próprio controle dele, que era um tablet, você podia usar para jogar e, por exemplo, você utilizava ele na tela e via o mapa do jogo aqui enquanto você estava jogando. Algumas coisas eram interessantes, porém te limitava a forma de jogar e duas pessoas não poderiam usar dois tablets ao mesmo tempo. Não Mesmo que poderia... você trouxesse outro tablet Sim. seu, não conseguia conectar. Ele só podia conectar um tablet por vez. E a segunda pessoa tinha que jogar com o controle normal. Ah, Então tá, não faria muito entendi. sentido falar o nós se você só poderia usar um. Então Entendi. essas coisas todas acabou não fazendo ele ter sucesso. Ele foi um grande fracasso da Nintendo. Acho que foi o console de mesa menos vendido da Nintendo. Caramba. Mas os seus jogos, como sempre, venderam bem. A Nintendo tem essa magia, né? Ela vender, sei lá, 20 milhões de console e vender 18 milhões de jogos, de um jogo só. Caramba, é. Só a Nintendo consegue fazer isso. Então, isso ajudou muito. Também o 3DS ajudou. Mesmo vendendo menos, ainda vendeu bastante. E era um problema também que a Nintendo tinha, a Sony teve no PS Vita, que é manter duas plataformas. Naquela época, os jogos já estavam ficando mais caros. Então, fazer jogos para duas plataformas era extremamente caro e demandava muitas equipes. Isso também pode ter prejudicado. É verdade. Eu lembro que teve pouquíssima repercussão, Eu né? só O vi Wii U. ele em um evento, joguei rapidinho assim, foi uma vez só. Não conheci ninguém que tinha. Também não conheci ninguém, nem ouvia falar de um amigo que conhecia alguém que tinha, não via. Realmente Eu foi. só vi ele, como falei, só nesse evento, foi um evento de games que teve. Tinha lá para jogar, era uma fila absurda. Eu peguei a fila só para testar, joguei tipo 10 minutos, nunca mais joguei. É. Que pena, né, que não fez tanto sucesso. Mas depois veio um grande console, Aí a né? Nintendo se reergueu, né? Rapaz. Ela pegou conceitos do Wii, U no caso, e aplicou no Switch da forma mais adequada.
para todo mundo conhece aí, o Switch, ele é um videogame híbrido. Ele é um videogame de mesa e portátil. Existe a versão Lite, que é exclusivamente portátil, mas a gente sabe que o sucesso dele é por ser híbrido. Você está aqui jogando na sua TV, você tira ele, vai sair, vai viajar, você vai continuar jogando o mesmo jogo, sem precisar logar conta nova, sem precisar comprar o jogo de novo. Está tudo ali já, naquele mesmo console. Muito Isso legal. fez ela fazer esse sucesso absurdo, mesmo ele sendo um console muito fraco comparado com seus competidores, né? O hardware dele O hardware, é sim. fraco. E qual foi ali os grandes sucessos de jogo do Teve Switch? vários, teve o Zelda Breath of the Wild, o Mario Kart 8 que foi relançado nele, já vendeu mais de 50 milhões. Caramba. O Animal Crossing também vendeu, acho que mais de 30 milhões. Os próprios Pokémons dele, apesar de eu ter meus problemas com ele, como já falei em outros programas aqui, Sim. o Sword and Shield vendeu mais de 20 milhões. O Scarlet Violet também. Pokémon sempre vende, independente de ser bom ou ruim. Que coisa, né? O Switch, como eu falei, ele é o terceiro console mais vendido, ainda está sendo vendido, então ele pode pegar o segundo lugar aí do DS. Talvez chegue próximo ali do Play 2, não sei se vai passar, mas ele ainda tem uma lenha para queimar aí. Caramba, velho. E como era os cartuchos dele a partir de então? Era aqueles, tipo cartãozinho de memória pequenininho? O cartucho dele, do Switch, Sim. é um cartuchinho, ele é maior que o cartão de memória. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele lembra aqueles cartões de memória de máquina digital, que era um pouquinho maior. Sim, o SD card. SD card. Só que é menor que um SD card, né? Isso. Ele lembra ele, e uma curiosidade dele é que a Nintendo fez uma estratégia para proteger as crianças, né? O cartucho ele tem um gosto horrível se você lamber ele, para evitar que as crianças engolam. Eu já testei, é horrível mesmo, não é história não. E é um gosto que você nunca mais vai querer sentir na vida. Pô, eu acho muito legal essa preocupação aí da Nintendo, porque realmente é muito pequenininho, né? Quem tem criança, como a gente sabe, né? Que qualquer coisa eles botam na boca. Então eu achei muito interessante esse dispositivo de segurança aí, O né? gosto é tão horrível que a criança vai cuspir na hora. Cuspir na hora, é verdade. Eu não sei como eles conseguem aquele gosto. Não tem gosto de nada que você conheça, é só um gosto ruim. Pô, legal. Pô, você não trouxe o seu DS Eu não trouxe hoje. o seu DS, o seu Switch. Mas é bem legal. Pô, e esses jogos todos aqui, você tem nele Animal Crossing, Super Mario Odyssey, você tem joguei? tudo? Você tem eles? Não, Animal Crossing eu não tenho. Eu tenho o Super Mario Odyssey, tenho o Legend of Zelda, tenho os Pokémons todos. Todos? Cara, Todos os Pokémons que tem no Switch eu tenho. legal. E tem outros jogos lá, jogos indies que é bom para jogar nele. É bem legal. Então ele salvou a Nintendo do Wii U, Basicamente, ele né? salvou a Nintendo do fracasso do Wii U. Como eu falei, né, os jogos venderam bem no Wii U para a base instalada, mas o Switch, ele, além de vender bem o console, ele também vendeu jogos, como o exemplo do Mario Kart 8, que vendeu mais de 50 milhões. Então, assim, Caramba, ele não muito. só salvou, como ele colocou a Nintendo em um patamar novo, que hoje ela sempre foi protagonista, mas hoje ela está muito à frente da PlayStation e da Microsoft, de como assim, ela pode ditar o que ela quer fazer. Ela não precisa esperar o que a Sony e a Microsoft vai fazer. Interessante. Tanto que as datas de lançamento deles muitas vezes nem batem, né? Com os lançamentos dos concorrentes. Isso é muito interessante, né? Até porque também alguns jogos que vão lançar para ele tem que ser mais otimizados por eles ter um hardware inferior. Né? Sim. Aí acaba lançando verdade. depois, mesmo assim vende muito nele, como foi o exemplo do jogo do Harry Potter, o Hogwarts Legacy. Sim. Não é jogo do Harry Potter porque não tem Harry Potter, né? É jogo de Hogwarts. Mas ele lançou bem depois no Switch, mas mesmo assim vendeu muito. Vendeu muito. Interessante, velho. E A era base. uma qualidade bem inferior aos outros consoles. Né? Muito legal. Acho que a base de fãs da Nintendo é muito grande, né? muito Porque grande. veio da época do anterior e os pais provavelmente gostam de comprar para os seus filhos, né? Apesar de que uma coisa da Nintendo é que costuma assim, ele ser o primeiro console da maioria das pessoas. Como foi na minha geração, como foi na geração após a minha, como é a geração de minha filha agora, costuma ser o primeiro console. Por ter jogos mais amigáveis para criança, Sim, tem é jogos verdade. que passam gerações, né? Super Mario, todas as gerações jogaram e vão continuar jogando. Então ele tem essa coisa de quem tem filho daqui a alguns anos vai dar um Nintendo. A não ser quando acabar os consoles, que é uma conversa futura para o que vai acontecer lá. Mas enquanto houver consoles do jeito que a gente conhece,
a Nintendo sempre vai ser o primeiro console de muita gente. Caramba, faz todo sentido mesmo, né? Eu tenho uma filha de 2 anos. Se eu fosse dar um videogame a ela, quando ela, como claro, desenvolver habilidade, acho que seria realmente um Nintendo Switch. Mas não faz, é o sentido, até o controle, Verdade. se você reparar, ele é bem menor, que cabe Sim. melhor na mão de uma criança. Minha filha, quando vai Verdade. jogar o PlayStation, o controle fica muito grande na mão dela. Ela consegue jogar, mas ela tem dificuldade ali de apertar o R e tal. Sim. Já o do Switch não, fica certinho De na mão boa, né? dela. Legal. Mas quem sabe eu compre pra minha filha o que tá vindo por aí. O Switch 2, né? Muito esperado. Vai ter o E Switch aí, velho? 2 aí previsto para lançar em 5 de junho. 5 de junho. Vai ser uma evolução em relação ao Switch original. Porém, Sim. o preço está um pouquinho salgado, né? Caramba, você assistiu o evento de Assisti. novidades sobre ele, né? E aí, o que é que você viu lá sobre os preços? Vai ter muitas versões de jogos de PS5 e Xbox vão ser lançados para eles. Vai ter o Elden Ring, que não lançou no Switch original. Ah, é? Ah. Vai lançar uma versão nova do Hogwarts, melhorada. Vai ter o Street Fighter 6. Vai ter um jogo exclusivo da From Software, que é a criadora dos jogos Souls, para o Sim. Switch. Pô, muito Além bom, da velho. própria Nintendo, ela anunciou o Mario Kart, um Donkey Kong novo, né? Que é o Donkey Kong Bonanza. Gostei do Sim, nome. legal, viu lá E imagens. versões de jogos de Switch 1, que vai ter para o Switch 2 também. Pô, legal. E o preço lá teve um... Atualmente está Uma $450. Porém, a gente sabe que com essas tarifas aí de Trump, a Nintendo deu uma segurada na pré-venda e ninguém sabe se vai ter um aumento ou não. Tá essa dúvida aí. Então, até então, é $450 o jogo, o console puro, e $499 com o jogo Super Mario Kart. Super Mario Kart não, Mario Kart World. Mario Kart World, interessante. E você acha que no Brasil, se for lançado sem as taxas de Trump, quanto você acha que vai chegar aqui, Eu velho? chuto entre 3.800 e 4.400. É meu, velho. Caramba. Mais ou menos essa lógica aí. Brutal, né? Essas duas linhas aí. Pô, legal. E na Europa, eu vi que é Ele é um pouquinho mais caro. 469 euros. É. 470, provavelmente. E até os jogos também na Europa são mais caros. Nos Estados Unidos também aumentou. Aquela conversa que a gente teve aqui sobre GTA, né? Sim. Os jogos aumentam, os maiores jogos da Nintendo vão ser $80, 30 tanto digital quanto físico. Porém, na Europa, o digital vai ser €80 e o físico vai ser €90. Caramba. Então, aqueles $100 de GTA já não parece tão improvável agora, né? Verdade, velho. Mas já é uma informação já confirmada oficial. mesmo? É oficial. Caramba. Oficial. Os jogos vão aumentar para €80. O Mario Kart já vai ser €80. Uhum. O Zelda, que vai ter versão para o Switch 2, se você for comprar essa versão, vai ser €80 ou dólares. E outros jogos também. Agora o Donkey Kong vai ser 70. Eles vão ter preços diferentes dependendo do jogo. Entendi, interessante. E o que foi que você viu lá de novidades que vai trazer o console, novo ele, como Switch? eu falei, ele é mais potente que o Switch original. Ele é mais potente. Ele é 4K agora, quando está no modo de mesa, né? No modo portátil é 1080p. Ah, 1080. Ele era 720p, Ah, interessante. agora ele é 1080. Melhorar bastante. Ele vai ter suporte a 120 FPS. Claro que não vão ser todos os jogos que vão ter isso, que é uma coisa muito difícil, exige muito processamento, né? Verdade. O controle, quando você tira, ele tem um sensor que você pode usar ele como um mouse. Eu, pessoalmente, não devo usar muito isso. Ah, sim, o Sim, você usa controle, ele assim de lado. ele Deixa vira lá o pra eu mostrar. mouse. Você pega ele tem um sensor aqui, você usa ele assim. Aí ele funciona como um mouse. Sim, interessante. Eu, pessoalmente, não devo usar muito, porque eu não gosto muito dessas coisas diferentes de jogar, não. Mas talvez para jogo de FPS seja bom, né? Sim. Jogar como um mouse. É verdade. Porque você Pô, usa um interessante. para atirar e mirar, e o outro para andar e te atirar, o outro E outro pra para mexer. mover a câmera, né? Interessante. Basicamente, essas funções. A memória também aumentou bastante. Era 32 no modelo original. Aumentou para 256. É muito. Então, foi um aumento muito grande. Demais. 32, Porém, os jogos 256. devem gastar mais espaço, né? Que a qualidade é melhor. E aquela questão dos O controles Joy-Con agora é magnéticos. magnético. Para quem tem Switch aí sabe que era um trilho que você encaixava. Isso aí para crianças não era muito bom. Nem toda criança sabia que tinha que apertar o botão e puxar. Então podia forçar ali E partir a trava. e quebrar alguma coisa. O magnético é só apertar o botão e soltar.
Aparentemente parece ser resistente, mas vamos ver como vai ser os primeiros modelos aí. Porque vai ser só encaixar, né? Só encaixar. E será que ele vai, né, vai ter força Diz que suficiente para... é muito forte. É muito forte. O sistema de magnetismo. Tanto que para soltar é um botão, né? Não é só puxar, não, né? para soltar é um botão. É um botão que você aperta e ele desmagnetiza, alguma coisa assim. Tipo trava de pó. Claro que não tão potente quanto isso, né? Interessante. Aí isso é legal. Aí vamos esperar também primeiro, porque acho que tem uma pecinha que é muito pequena, que é onde encaixa. Então essa peça o pessoal está muito preocupado que ela possa quebrar fácil. Sim. Então vamos esperar os primeiros modelos aí para ver qual vai ser o resultado disso aí, né? Verdade. E o botão C? O botão C é para capturar, para fazer transmissão. Você transmitir sua partida, Sim. você abrir sua câmera e poder transmitir você jogando. Basicamente a função dele é só essa, não é uma novidade absurda. Entendi. No Switch mas já existe isso no Xbox, no PlayStation. O Switch não tinha transmissão, não conseguia. Isso, Pô, interessante, muito bom. Pô, legal. Então, o jogo confirmado, Mario World Kart, o Donkey Kong. Pô, legal. Muito bom. E você se sentiu assim motivado a comprar na pré-venda? Vai esperar um pouco mais? Para esses jogos anunciados, não. Como eu falei, eu sou muito fã de Pokémon. E vai ter o Pokémon no Switch 2, mas é o mesmo do Switch 1. Então, assim, não é novidade, ele vai ter um gráfico melhor, vai ter FPS melhor, mas ainda não me faz querer comprar o console, até porque os jogos exclusivos dele, que vão ser o Mario Kart World, apesar de eu gostar, não é um jogo que me faça comprar o console, e o Donkey Kong, apesar de eu ter jogado no Super Nintendo, não é um dos meus jogos favoritos. Então, atualmente, ele não me faz querer comprar. Talvez numa promoção futura eu compre. Entendi. Bom, interessante, é bom também, né? Você vai comprar para sua filha? Rapaz, eu acho que vou fazer como você, vou esperar um tempo aí. Também ela só tem 2 anos, né? Tem que ganhar habilidade primeiro, mas vamos ver. Ainda não tem data de lançamento, né? No Brasil. No Brasil, não. Eles não anunciaram ainda, mas não deve ser muito tempo depois da data oficial, não. E nos Estados Unidos já tem a data lá? A data tem 5 de junho, porém 5 a pré-venda ela foi adiada. Não liberaram ainda a pré-venda. A pré-venda, mas a venda provavelmente 5 de junho. E no Japão também, provavelmente. Acho que é no mundo todo. No mundo todo? Legal. Muito bom, velho. Pô, legal. Mais alguma coisa que você gostaria de... sim, os cartuchos continuam com amargo. O sabor amargo. O Goku agora ele é vermelho. O amargor continuou. E agora uma coisa que eu também não gostei é que alguns cartuchos eles vão ser só a licença para você baixar o jogo. Como assim? Então o jogo ele não vem no cartucho. Você vai colocar o cartucho, ele vai baixar para você poder jogar. Eu creio que é por questão de tamanho de jogo. Possa passar por tamanho do cartucho. Sim, pode ser. Não vão ser todos. Quando for assim, eles vão avisar na capa. Isso. Porém, eu acho meio sacanagem, né? Até porque na Europa o cartucho vai ser $10, 10 euros mais caro. Então você paga 10 euros mais caro para pegar uma versão digital. Uma falsa edição física não vale a pena. Falsa edição física. A não ser que essa versão, no caso, ela não custe 10 euros mais caro, né? Verdade. Mas se for assim, vai ser sacanagem. E será que para jogar o jogo, provavelmente, né? O cartucho deve estar inserido. Deve estar inserido. Porque é o cartucho que vai ativar ele tem a licença. Então você pode vender ele, aí você não vai poder jogar mais. A outra pessoa vai baixar e vai jogar lá. Interessante. Entendeu? Ele é tem tipo a licença para você poder jogar. Sistema de proteção, entendi. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser isso aí. Legal, então, Ed. Grande lançamento, Switch 2, em breve aí. Você acha que vai alcançar as vendas lá do Switch ou até ultrapassar? Será, velho? A expectativa tá alta aí, né? É isso. A gente sabe que é a primeira vez que a Nintendo vai usar o número 2, né, no console. A gente teve o 3DS, mas o 3 não era porque era continuação, era por causa do efeito 3D. Então a Nintendo está muito apostando nisso aí, nessa continuação para pegar essa galera e fazer ela comprar novamente. Eu creio que vai fazer sucesso. Se vai vender mais que o Switch original, não sei, porque o mercado muda bastante de uma geração para outra, né? Vamos ter que aguardar. O lançamento está sendo esperado como o maior lançamento da história dos consoles. É mesmo, o maior lançamento. Mas em relação a vender mais que o Switch original, eu já fico meio cauteloso. A própria Sony está com dificuldade do PlayStation 5 vender mais que o PlayStation 4. Então, vamos segurar aí para ver como é que vai ser.
Beleza, então. Então essas eram as novidades que a gente queria mostrar a vocês a respeito aí do Switch 2. Você quer acrescentar mais alguma coisa, velho? Não, já falei tudo Beleza? que tinha pra falar. Então você conheceu hoje um pouquinho, né, da história da Nintendo que a gente trouxe aqui para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários a respeito do Switch 2 ou dos outros consoles aqui que nós comentamos. Diga aí qual foi o primeiro console da Nintendo que você teve ou jogou. Acredito que deve ter sido a maioria das pessoas, né, com mais de 30 anos, deve ter sido a Nintendo, né, que iniciou sua Nintendo vida Super. de jogos. Nintendo Super, o Atari também, talvez, né? Mas é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Ficamos por aqui. Lembrando dos nossos patrocinadores, Somar Studio, Wolftech. Os links estão aqui na descrição para você entrar em contato com eles. Vamos deixar aqui também os nossos Instagrams pessoais. Se vocês quiserem ir lá conversar com a gente, mandar uma mensagem, seguir, beleza? E nos vemos aí na próxima semana, beleza? Valeu, tchau. Vai, Ed. Valeu, galera. Até mais, Tchau. valeu.